Bem-vindos a mais um episódio do podcast Beni e Rubi, onde a gente traz histórias inspiradoras de pequenos, médios e grandes empresários, porque afinal estamos todos juntos do mesmo barco aqui. Hoje vamos falar de um tema que está sempre nos bastidores, mas que é essencial para o crescimento da sua empresa: sustentável, regularização e licenciamento empresarial. Você sabe se a sua empresa está preparada para uma fiscalização? Mas antes de entrar nesse tema, vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores: Estela Lima Casa de Pães e Bolos e Universo Verde Decorações. O nosso convidado de hoje, ele já morou em Palmas, foi responsável por um projeto na ONU Unesco, já dormiu em laboratório de informática e hoje lidera a FKL Solutions, empresa especializada em consultoria regulatória. Ele é referência em transformar burocracia em clareza e segurança para os empresários. Com vocês, Fernando Braga. Olá, Jamile, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Fernando, acredito que hoje você vai ensinar muito aqui nesse episódio, né? Porque tem coisas que o empresário não gosta de olhar, não gosta de ver, e acredito que você vivencie isso um pouco no seu negócio, certo? Eu espero conseguir passar pelo menos um pouco do que a gente encontra no dia a dia de regularização e tentar desmistificar algumas questões para o empresário ver que não é nenhum bicho de sete cabeças andar com a empresa corretinha. Fernando, conta pra gente conhecer um pouco, como é que foi seu início profissional, a sua jornada aí, prestando serviço para outras empresas e como você começou a atuar nessa área? Eu trabalhava já com essa questão regulatória, só que eu prestava serviço para uma outra empresa. Na verdade, eu fui professor de computação gráfica durante muito tempo e eu conheci pessoas que atuavam com projetos. Especificamente, eu acabei conhecendo uma empresa que me contratou para gerir a questão de processos para eles. E eu comecei nessa questão de regularização de empresas, entender mais as questões de licenciamento, alvarás, projeto, do que está certo, do que está errado com essa empresa. Então, toda a minha trajetória profissional começou prestando serviço para uma outra empresa. Sempre com a regularização? Sempre com regularização. A princípio, a partir do momento que eu comecei a vivenciar esse mundo de regularização, de alvarás e licenças, foi voltado exatamente para essa questão de gestão empresarial e regularização. São quantos anos de experiência já aí? Uns mais de 12. Bacana. Fernando, conta um pouquinho sobre o tempo que você morou em Palmas, a relação que você teve aí, né, a vivência que você teve aí de projeto, né, com a ONU, com a Unesco. Então, a minha ida para Palmas não teve nada a ver com o que eu faço hoje de regularização. Certo. Eu fui para Palmas para trabalhar com consultoria em informática. Então, porque eu tenho uma formação técnica em informática, então eu fazia gestão de TI para uma escola de informática e conheci muita gente nesse sentido lá. Então, lá eu ministrei aulas para o governo do estado, para o Tribunal de Justiça, para vários órgãos públicos de Palmas, através de uma escola que ganhou uma licitação para fazer isso. Conheci muitos amigos, boa parte do que eu vivi, vamos dizer, de amizades, no meu tempo de Palmas começou com esse trabalho por lá, e eu acabei, depois de um tempo, sendo professor do Colégio Objetivo de lá. E alguns professores da época, vamos dizer assim, que a gente trabalhava junto, eles saíram do colégio e montaram um colégio concorrente que acabou ganhando uma licitação do governo federal que era custeado pela ONU e Unesco, que era para classificar e para qualificar profissionais da área de saúde. As duas empresas no estado inteiro que faziam isso, que ministravam essas aulas, eram o SENAC e o Colégio Supremo, que era onde eu trabalhava com esse pessoal. Então só tinha eu e mais o técnico do SENAC, que eram os principais pessoas que tocavam esse projeto junto à ONU e Unesco no estado inteiro. E o que você trouxe de aprendizado dessa vivência? Cara, que a gente tem, que as oportunidades estão aí, basta você estar antenado e preparado para aproveitar quando ela aparecer. Foi nessa época que você dormiu no laboratório? Foi um pouco antes dessa época, nessa verdade. Conta essa história. Quando eu fui para lá, para Palmas, eu tinha acabado o curso aqui em São Paulo de técnico de processamento de dados, e na faculdade a gente tinha
uma vivência de informática que a realidade de todo mundo que ia mexer com informática naquele momento não era real. Porque você tinha um equipamento muito sofisticado para aprender e o mercado não tinha tudo aquilo ainda disponível. Porque eu estou falando aí de 95. Então tem um tempinho ainda. A informática estava começando a ganhar aceleração aqui no Brasil. Só que aqui em São Paulo você ainda estava muito gatinhando ainda. E quando eu fui para lá, eu me deparei com um laboratório que era 10 vezes maior e com mais equipamentos mais modernos do que eu aprendi no curso da faculdade. Eu falei, eu vou aproveitar tudo que esse lugar aqui tem. E o dono da escola falou, não, aqui você pode... tem material, tem tudo que vocês precisarem para absorver o que vocês quiserem daqui, porque a gente quer fazer isso aqui um centro de referências. E eu, como todo bom nerd na época, eu falei, não, vou dormir aqui, vou sugar... Pedia pizza e dormia no laboratório, ou quando não dormia, saía muito de madrugada da escola. Foi um tempo de muita aprendizagem, vamos dizer assim, mas foi muito bacana, cara. Eu cresci muito, eu comecei a absorver conhecimento que meus amigos aqui em São Paulo, que tinham feito o mesmo curso, vamos dizer assim, não estavam nem sequer trabalhando com isso ainda. E quando eu falava, e naquela época não tinha celular, era telefone mesmo e tal, e quando a gente conseguia se falar e eu contava das minhas experiências, ninguém acreditava, vamos dizer assim, que eu estava mexendo com equipamento que eles nem tinham, só tinham visto no laboratório da faculdade, não tinha nada para eles ainda, vamos dizer assim, vivenciar aquilo que eu estava vivenciando lá. Então, é o que eu falei, a oportunidade apareceu, você tem que aproveitar e surfar nela, aproveitar ela o máximo que dá. E você traz isso consigo até hoje aí para sua empresa, para a FKL? Para tudo. O que é novidade, o que é conhecimento. Eu sempre falo que a gente busca o tempo inteiro estar atualizado, principalmente com regularização, com legislação. E muitas vezes a gente acaba mais fazendo papel sem ser advogado de advogado, porque o agente público, às vezes, tem a obrigação de dar subsídio para aquilo que você está procurando e ele te contesta com coisas que estão na legislação que ele nem leu direito. Então, tá atualizado, tá sabendo as últimas resoluções, os últimos pareceres que cada órgão está emitindo, faz a diferença, de repente, numa consultoria para você entregar para o teu cliente, de repente, um caminho mais fácil para ele conseguir a legalização, a regularização que ele precisa para um assunto, do que outras consultorias, por exemplo. Eu falo que o conhecimento liberta, né? Sim, com certeza. Fernando, e quando você sentiu a necessidade de construir o seu negócio, a FKL Solutions? Então, no começo eu falei que essa minha vivência com regularização era prestando serviço para uma outra empresa. E, a princípio, aquela questão do combinado meu com a empresa era justamente fazer a gestão de projetos. Então, eu prospectava os clientes, fazia reuniões, trazia o cliente para a empresa, via a necessidade dele, e a equipe administrava aquela questão, e eu ia para outras questões. Então, eu geria a parte do comercial e parte da execução. Só que chegou um momento que eu me vi fazendo quase tudo da empresa, entendeu? Então, eu falei, se for para fazer tudo, eu já tenho a empresa, eu vou nadar sozinho. E foi o que a gente fez, de 12 anos para cá, é o que a gente tem feito ultimamente, entendeu? Fernando, e o que torna o seu serviço único, né? Apesar dele ser técnico, mas que o mercado também às vezes não compreende tanto assim, né? Jamile, hoje o Brasil, ele vive, e não é de hoje, é de muito tempo já, a gente vive uma legislação que é muito burocrática. Eu até falo que a gente tem muita burocracia e pouca eficiência do que se faz. Então, o empresário sempre vê, quando se fala de regularização, de licenciamento e tudo mais, como uma coisa penosa e cara. A nossa ideia é justamente tirar isso da cabeça dele. Se a situação permite que se faça a regularização de maneira correta, procurar os caminhos que possam simplificar isso para ele, mesmo com todo o cenário que a gente tem hoje, que é muito complicado de se entender, às vezes, do que ele tem que atender, da legislação, prefeitura, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, questões ambientais e tudo mais. É difícil, às vezes, para ele gerir tudo isso.
Se ele nomear uma pessoa dentro da empresa dele para fazer isso, e algumas empresas até têm, chamam assuntos regulatórios, é a pessoa que fica lá só mastigando isso. Só que aí ele tem que contratar a empresa para fazer a parte de bombeiro, ele tem que fazer a empresa para fazer a parte do ambiental e tudo mais, e aí ele faz só a gestão dessa questão. Nós fazemos tudo isso, nós somos a empresa que ele chega até nós, a gente avalia toda essa questão do que ele tem, do que a empresa dele desenvolve no mercado e pontua para ele, ó, questões ambientais tem que ser desse jeito, questões de prefeitura tem que ser desse jeito, vigilância sanitária, o que a empresa dele tiver que atender, nós vamos gerir isso tudo para ele não ter que ter um funcionário para fazer isso lá dentro. Só que tudo que a gente procura fazer é justamente nessa questão, mostrar para ele que pode ser mais tranquilo do que ele pensa, vamos dizer assim, sem dar jeitinho em nada. Eu gosto de falar muito que a gente não trabalha com jeitinho, a gente busca atender a legislação, só que somente o que a legislação pede. Porque tem órgãos gestores aí que pedem para o cliente uma coisa que ele não tem que atender, e de repente ele não tem conhecimento da causa, ele vai correr para atender aquilo por medo que se ele não atender, o órgão vai punir ele de alguma maneira. E teve empresas que a gente reverteu isso, que o órgão pediu determinada coisa que ele não estava obrigado a atender, e a gente conseguiu descaracterizar isso. Então a ideia é fazer a coisa fluir mais rápido, mais simplificada, em boa parte dos casos, e com menos custo para ele nessas questões todas. Acontece casos de você chegar na empresa e ver que ele está pagando por algo que não precisa? Demais, demais. Tem empresas que nós chegamos, e quando a gente assumiu a consultoria anterior, por exemplo, o órgão ambiental exigia X documento da empresa, o consultor simplesmente chegava para a empresa, a gente tem que fazer isso porque o órgão ambiental estava pedindo, mas não questionava o órgão ambiental do porquê estava pedindo aquilo, se o porte da empresa não exigia aquilo, se o tipo de resíduo que ele estava produzindo não era classificado como perigoso para poder ter aquele documento como destinador, uma série de coisas nesse sentido. E a empresa acabou, por muito tempo, desembolsando valores que ela não precisava desembolsar. Ou seja, chegam fiscais com a informação pela metade, cobram de forma errada, e se o cliente não está preparado, paga por isso, né? Boa parte, eu até brinco com algumas questões, eu falo, pessoal, eu sou muito adepto do dai a César o que é de César, mas somente o que for de César. Não inventa mais nada para entregar para César que você não precisa entregar. Você tem licença A, B e C? É A, B e C. Mas e a D? Não, a D eu não preciso te entregar. Então, tudo por isso que eu falo, nós avaliamos a operação da empresa como um todo para saber de fato o que ele tem que atender. E você percebe que a fiscalização aumentou? Em alguns casos, sim. Bastante. Fernanda, e é mais caro ter a licença ou correr o risco? Eu acho que é mais barato ter a licença. Porque é o seguinte, e isso muda de município para município, de órgão para órgão. As empresas são classificadas de acordo com o potencial que elas têm no mercado. De comércio, se ela é um comércio varejista ou um comércio atacadista, se ela é uma indústria, se o porte dessa indústria é pequeno, médio ou grande, tem uma série de variáveis que são analisadas durante a operação da empresa, como o órgão enxerga aquela empresa. Em casos de fiscalização, são raríssimos, para não falar quase impossíveis, os casos que o fiscal chega: ô senhor fulano, dono da empresa tal, eu vim fiscalizar a sua empresa, cadê alvará fulano, beltrano e ciclano? Eu não tenho ou estou providenciando. Então, tá bom, o senhor está providenciando? Fala assim, a prefeitura vai te ajudar. Então vai lá, conversa com um fulano de tal. Infelizmente, a maioria da postura de fiscalização hoje não é uma postura de parceria com as empresas. E o que eu entendo por parceria cheguei na sua empresa, eu verifico que tem alguma coisa errada, e aí é óbvio que varia o risco do que está errado ali e o tamanho do que está errado. Mas, por exemplo, se há a falta de um documento, de um alvará que seja, mas a empresa não está
causando dano ambiental, não está infringindo nenhuma lei que seja de fato complicada, que seja difícil de atender, senhor fulano, vou dar uma notificação, procura órgão fulano e beltrano na prefeitura ou no órgão que está fiscalizando e nós vamos te ajudar a resolver esse problema. A maioria você está irregular, te dou 5 dias para regularizar, ou menos às vezes, que é impossível você correr com tudo isso, dependendo do que está sendo exigido. Ainda mais, né, por exemplo, ambiental, né? Ambiental, isso é impossível. Esquece, né? E se você não atender o prazo, e não vai atender, porque não dá para atender, tome multa. E a multa é reincidente, em alguns casos, de alguns municípios, de cada 15, 20, 30 dias. Se você pegar, por exemplo, vou pegar São Paulo capital, se uma empresa de médio porte, ela é fiscalizada e não tem licença de funcionamento, o bom senso diz, vamos regularizar isso aqui, vou dar um prazo para vocês de 30 dias, corre atrás para poder resolver essa questão. Se você não correr atrás, ok, você procurou para cima de você. Na verdade, você devia ter resolvido isso antes de abrir a sua empresa. Mas tudo bem, não resolveu, a prefeitura foi lá, te alertou. Agora, se você não corre com isso, aí você está pedindo para tomar multa, uma fiscalização mais severa. Só que não. São raríssimos os casos que acontece isso, que tem uma orientação prévia para que você, se a partir da orientação você não atenda o que está sendo solicitado, você tome as devidas medidas que a prefeitura tem, e aí ela tem direito de fazer, porque o caso ela te alertou, você não fez o que tinha que fazer, e aí tá ok, você está ciente que você vai ter problemas. Mas não é a realidade que a gente vive hoje. É feito para errar. Boa parte da fiscalização, ela não é... Se eu falar em percentual, 80% das fiscalizações, elas não são orientativas. Elas são cobrança e punição. Sim. Tem? Não tem. Tome multa. Fernando, tem algum case que você pode compartilhar com mais detalhes, assim, que você conseguiu ajudar, algo que te marcou? Que você eu tenho tem empresas que se enquadram exatamente nessa questão que eu estou te falando, que receberam fiscalização, tinham licenciamento até que em ordem, mas foram cobrados, de ponto de vista ambiental, de licenças que eles não tinham que apresentar. E aí, o consultor antigo falando que tinha que apresentar, porque o órgão pediu, eu falei, meu irmão, a NBR, tudo que eles estão citando aqui do que eles precisam apresentar, eles não têm a obrigação de apresentar isso, porque todos os produtos que eles usam não são de interesse ambiental. Para que ele vai precisar emitir um certificado de movimentação de resíduos ambientais, sendo que ele não gera nenhum resíduo que se classifique dentro do que a NBR pergunta? Não, mas pediram, tem que fazer. Eu falei, não tem e tal. E aí a discussão acalorou um pouco e a consultoria antiga saiu e nós entramos para administrar essa questão ambiental deles. Foram 6 meses de vai correspondência, volta correspondência, questiona o fornecedor e tudo mais, e vai e volta de novo, e tome resposta, até que quando foi dezembro do ano passado, dezembro de 2024, saiu o parecer favorável à empresa, da própria agência ambiental, falando, de fato, avaliamos todo o conteúdo aqui, todo o contexto do que foi apresentado, e a empresa não gera nenhum resíduo que exija esse tipo de licenciamento. Eu já ia te perguntar um detalhe sobre os trâmites mesmo, né? Então, tem o fiscal, tem você de um lado, o cliente do outro, mas tem o órgão, né? Sim. Tudo vai para esse órgão, então, que valida. Como que funciona para a gente, para clarear um pouco aqui? Você tem as outorgas, né? Tem questões que são estaduais e são municipais. Que, né, se você pegar, por exemplo, licenciamento municipal de prefeitura, cada prefeitura tem o seu rito de regularização. Que tipo de documento que eu tenho que apresentar, quais as responsabilidades que a empresa tem e tudo mais. Quando é um órgão estadual ou federal, a legislação é a mesma, por exemplo, questões ambientais. Se ela for, aqui no estado de São Paulo, se ela for regularizada por CETESB, por atividade por CETESB, é a mesma legislação para o estado inteiro. Então já tem as questões normativas, portarias e tudo mais que você segue de acordo com a atividade que a empresa desenvolve ali. Então, vamos pegar um exemplo, uma coisa que a gente atende muito, que é cervejaria e microcervejaria.
A legislação estadual é a mesma para todas, e aí, dependendo do tamanho dela, a gente ajusta o projeto de acordo com o tamanho, porque senão, quando você fala que é uma cervejaria, o pessoal pensa que é a Ambev. Não, e é um bar que tem uma cervejaria pequena que faz a produção só para ele. Eu não posso tratar esse cara com o mesmo rigor que eu trataria o Ambev, por exemplo, que gera milhões de litros de resíduo e tudo mais. Então a gente ajusta essas questões para que o órgão enxergue esse empresário, pô, o cara é pequeno. O tamanho do impacto ali, então o impacto ele já é pequeno, tal. Vai acabar tendo que atender algumas exigências, mas com mais simplicidade do que uma empresa do tamanho da Ambev, por exemplo. E você acredita que essa burocracia toda é mais um entrave ou a gente está começando a caminhar para algo que vai simplificar? Infelizmente ainda é mais entrave do que coisas que ajudam a resolver. Por que eu falo isso? Porque no órgão você não tem, não são em todos, é claro, não posso generalizar, e isso muda de município para município também. Tem uns municípios que são mais ágeis, tem algumas agências ambientais, por exemplo, que elas têm uma agilidade e uma abertura maior para se falar, quando você precisa tirar dúvida, ou quando você precisa conversar melhor com eles, para poder explicar a situação, como é que é o modelo de negócio da empresa e tudo mais. Só que você não tem essa não é uniforme essa questão toda. Não tem um site que eu entro, cadastro minha empresa e sai lá as licenças que eu preciso ter? Não. Podemos criar isso, hein, gente? No Brasil? Tudo tem proforma. Na verdade, se você pegar, por exemplo, prefeitura A tem o rito dela ali para você regularizar a empresa. Prefeitura B tem o dela. Acaba sendo meio que um copia e cola e alguns ajustes, vamos dizer assim. É pegadinha, né, Fernanda? É feito pra gente errar. Tô brincando um pouco. Dá para errar. Em alguns casos você erra até mais, justamente por conta disso. Eu já entrei tem até recente isso, não vou falar qual prefeitura porque fica chato, mas eu fui atrás de informações para regularizar um certo assunto que estava sendo amplamente divulgado, que ia ter multa e fiscalização se as empresas não regularizassem. Fui até o departamento correspondente da prefeitura para poder falar sobre aquele assunto, pegar maiores informações e ajustar o código de conduta e tudo que precisa para a empresa ser regularizada. Ninguém sabia responder. Não saí com uma informação precisa sobre o assunto. Eu saí com um norte bem superficial. E o que vai acontecer? Vamos iniciar o processo e esperar a prefeitura se manifestar. Está certo, está errado. É tentativa e erro. Porque a maioria não tem, tipo assim, pessoas que de fato você chega com a dúvida. Um exemplo besta. Eu quero construir a minha casa e fiz um puxadinho lá e eu quero regularizar aquele puxadinho que estava fora da planta original. Cara, é um transtorno para você conseguir acertar a pessoa que vai te dar informação com clareza sobre essa questão. Volto a dizer, não é em todo lugar, mas a grande maioria é desse jeito. Na sua empresa você comentou que você é especialista em cervejarias, né? Mas você atua com diversos segmentos? Sim. Eu falo assim, tem CNPJ e precisa de regularização, a gente consegue ir atrás. Nós temos muita vivência, uma forte veia nossa é regularização de cervejarias. Não só cervejarias, né? Bebidas no geral, né? Suco, kombucha, que mais? Refrigerantes, a parte de bebidas no geral, alcoólicas ou não, a gente tem uma vivência bacana e a gente se especializou de 2016 para cá. Então a gente tem todos os meandres, assim, aonde vai dar erro a gente já sabe, o que o fiscal pode inventar a gente já sabe também, porque no Ministério da Agricultura eles se baseiam muito em entendimento, e eu até discuti com o auditor, falei, entendimento, você pode entender uma coisa, o outro auditor pode entender outra, eu posso entender outra. Como é que a gente... Quem é o juiz? Quem fala o que está certo ou está errado? Agora, se vocês tiveram um consenso e normatizaram isso, a gente segue a normativa. Mas não tem isso. E aí, quer dizer, você vai na empresa A, tá bacana. Aí na empresa B tá igual, o outro fulano não vai atender porque ele entendeu de uma maneira diferente.
Então fica complicado essas questões. Mas nós temos no portfólio indústria automobilística, bancos, indústria de cosméticos, cervejarias de maior porte. Todas as cervejarias que a gente atende são pequeno e médio porte. Mas a gente tem a cervejaria de grande porte também. Indústria de cosméticos, já falei. Precisou regularização, a gente atende. Do bar do Seu João até a Hyundai, a gente consegue atender. Ótimo. E o que você espera, assim, na sua área, né, no seu ramo aí para os próximos anos? Você quer que caminhe como isso? Meu sonho é que, que os órgãos, vamos dizer assim, reguladores, eles andem de mãos dadas com o empreendedor, né? Que se tem um caminho maior de desburocratização, e eu sou totalmente aberto a questões, por exemplo, de você ter muitos processos informatizados. Porque eu acho que quanto mais você informatiza o processo, e não estou falando aqui que tem que ser extinto a questão humana por trás do processo, por mais que as IAs estejam avançando no nosso mundo aí, também estejam pegando parte do mercado, das questões, por exemplo, de alto atendimento e tudo mais, eu acho que tem que ter uma pessoa sentada ali atrás que pegue parte do processo e entenda o que está sendo colocado ali para falar, não, aqui é uma empresa pequena, ele tem que atender tal coisa, ou então ela é uma empresa, essa empresa aqui é muito grande para estar fazendo só o que eles estão falando que estão fazendo aqui. Porque quanto mais informatizado você tem o processo, você tira do meio do caminho o agente corrupto que fica por trás ali tentando criar dificuldade para vender facilidade. E o que a gente vive hoje, a maioria é isso. Entendeu? Então, quanto mais você informatiza essas questões, você diminui a possibilidade disso acontecer. Então, o meu mundo perfeito seria essas questões regulatórias serem mais informatizadas, mas não vai descartar, por exemplo, o laudo que o engenheiro tem que fazer, o laudo que o arquiteto tem que desenhar, o engenheiro de alimentos que tem que avaliar todas as tabelas nutricionais e tudo que precisa, que envolve a área de alimentos, de bebidas e tudo mais, para que quando você entrega aquela documentação, ela está validada por um profissional que de fato sabe o que está fazendo ali, entendeu? Então, o mundo perfeito seria esse, caminhar tudo na parte mais informatizada da coisa. Fernando, o que te motivou a entrar no BNI e como é sua trajetória dentro dessa organização aí que é uma referência no mundo? Então, Jamile, eu estou no BNI desde 2012. Meu primeiro contato com o BNI foi em 2012. E um amigo me convidou, mas muito genérico, assim. Cara, tem uns empresários que se reúnem para trocar referência, assim, desse jeito, explicou bem por cima, não entendi nada. Falei, vou te mandar um material aí para você ver. Me mandou um material que, não entendi patavina de nada também na época. E passou batido, né? Quando ele me convidou, deixei para lá. E aquela correria do escritório, eu estava já trabalhando com regularização nessa questão para outra empresa. E aí eu lembrei, umas 2 semanas depois desse convite, chamei ele e falei, Davi, aquela reunião de empresários que você falou lá e tal, cara, bom você me lembrar, vai ter sexta-feira agora, nossa, essa reunião vai ser espetacular, porque já tem mais umas 40 empresas que estão confirmadas de estar lá. Eu falei, 40 empresas? Ele falou assim, e o que eu tenho que fazer para ir? Ele falou, não, você me fala que você vai, aí na hora lá você paga o café, que é o café da manhã, que todo mundo toma café junto e tal, e participa lá pra você conhecer e tal. Eu falei, não, pode me confirmar lá que eu vou então. Beleza. Eu desliguei a ligação com ele e pensei, cara, 40 empresas. São 40 alvarás que eu posso vender ali, cara. Eu falei, Jesus, vamos lá ver essa parada e tal, né? Só que aquela história, o BNI ele é um mundo diferente, né? Tipo assim, eu fui com a intenção de vender e eu entendi que não é isso. A ideia do grupo é que todos conheçam o que você faz e o grupo te vende. Você não vai vender. Embora aconteça negócios entre o grupo, né? Você tem várias empresas ali e de repente a sua empresa precisa, por exemplo, de uma agência de marketing, de uma gráfica, que está no grupo e você acaba consumindo dali. Mas a ideia não é essa. A ideia é você ser conhecido pelo grupo e o grupo vender o teu serviço.
E quando eu fui para essa reunião, eu via que, pô, a energia bacana, aí todo mundo falando a mesma língua, todo mundo, sofrendo das mesmas dores, vamos dizer assim, e se ajudando. Eu falei, cara, que mundo é esse? Eu quero participar desse negócio aqui. E era um grupo que estava em formação ainda e tal. Aí eu me candidatei para fazer parte daquele grupo ali. E de lá para cá, tô no BNI até hoje, vamos dizer assim. Você disse que o BNI é a sua segunda religião? A minha filha que brinca comigo, ela fala assim, quando eu começo a falar do BNI para alguém e ela tá perto, ela fala, ih, lá vai ele falar da seita dele para outra. Porque, cara, é uma família fora das questões, que nem tem a minha igreja, tem os nossos amigos e tudo mais, e tem os amigos que a gente se faz do mundo empresarial também, entendeu? E acaba virando uma família, você acaba não só tendo contato de negócios ali, você acaba conhecendo as famílias. Eu tenho amigos que são do BNI, que hoje já não estão mais no BNI, mas a gente tem amizade até hoje, troca negócios até hoje também, entendeu? Então você cria muitos relacionamentos, que é um dos pilares do BNI também, né? E você tem aprendido muito com os treinamentos. Você é nosso atual VP, né? Aqui do BNI Rubi Bragança Paulista, né? E a gente sabe, né? A gente que está dentro, que tem toda uma parte muito educacional dentro do BNI, né? Isso te ajudou em algum momento aí da sua carreira? Ah, sim. Quando eu falo que o profissional que eu era quando eu conheci o BNI é totalmente diferente do que eu sou hoje, vamos assim dizer. Porque como você tem uma vertente de ensino muito grande dentro do BNI, você começa a ver, putz, isso aqui eu estou fazendo errado. Profissionalmente, isso aqui não é bom. Então, o que é bom, o que você já tem de bom, você melhora. E o que é ruim, você vai descartando. Então, você tem uma visão de empresarial melhor. Você tem, por exemplo, você enxerga parcerias de maneira diferente. Dinheiro é bacana, mas não é toda a questão não é só o negócio em si, tem que ser um negócio com lisura, com valores e tudo mais. Então, essas coisas começam a te mudar. E eu mudei bastante nessa questão. E uma das mudanças que aconteceu em mim foi justamente sair da empresa que eu prestava serviço e continuar nas questões só da FKL por conta disso, porque os nossos valores e o da empresa que eu trabalhava, na época que eu prestava serviço na época, não estavam batendo mais. E vão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não, isso incomoda muito, né? Entendeu? Então, acho que a questão ética, os valores, os princípios, entendeu? Né? Chega uma hora que isso... Aí eu falei, cada um vai pro seu lado, então, tudo certo. Fernando, a gente se encontra todas as terças aqui no nosso grupo, né? Pra gente, como você disse, se ajudar, trocar ideias, fazer referências. Temos o nosso famoso pitch. E aqui no podcast a gente também tem o nosso momento do pitch. Então eu queria que você fizesse o seu pitch aqui para falar da FK Solutions. E vamos lá, tá preparado? Estou preparado. Eu sou Fernando Braga, da FKL Solutions. Nós somos especialistas em regularização de empresas, alvarás e licenças. Se a sua empresa tem deficiência ou falta algum alvará para a mesma, nos procure. Nós temos as soluções para desburocratizar e você conseguir esse documento. A sua empresa pode estar correndo risco sem alvarás e licenças e pode ser até mesmo fechada. Para evitar que isso aconteça, fale com a gente. Nós temos as soluções. Se o seu alvará não está na mão, nós temos a solução. Muito bem, tá treinadinho, hein, Fernando? A gente tenta, né? Uma vez por semana a gente tenta. A gente tá lá treinando, né? Fernando, para quem quer te contratar, quais são seus canais, redes sociais, site? Nós temos perfil no Instagram, no Facebook, site www.fklsolutions.com.br. Lá você consegue achar a gente pelo WhatsApp e outros canais também. Eu sempre falo que no BNI a gente fala muito, seja específico, não seja qualquer empresa, mas no nosso caso, a ideia é ajudar todas as empresas que tenham necessidade. Como eu disse lá no começo, seja o barzinho do seu João, como uma empresa multinacional que esteja com problemas aí. Muito bom. Fernando, a gente está caminhando para o fim aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele empresário que ainda está com dificuldade de enxergar o quão é importante regularizar a empresa. Muitos empresários, eles olham para o negócio deles e tentam estruturar o negócio
fazem um bom marketing, fazem uma série de ações para fazer a empresa impulsionar e ela começa, de fato, a rampar e decolar. Só que muitos deles esquecem de cobrir essa questão toda da parte de regularização. Eu já tive várias empresas que a gente assessorou justamente nessa questão, que eles começaram a rampar, a ter uma visibilidade maior no mercado, e a preocupação deles foi, poxa, eu estou num segmento que eu tenho muitos concorrentes, e eu estou começando a aparecer melhor. Se o concorrente, e isso não é incomum no mercado, o concorrente denunciar o outro. E o que pode justamente parar a operação é uma ação fiscalizatória e você não ter, de repente, um alvará crítico. Se a empresa for, por exemplo, uma indústria, se ela tem obrigações ambientais para cumprir e ela não está cumprindo, acabou a empresa. Então, aquela decolagem que ele vai ter que arremeter e pousar. E aí só Deus sabe por quanto tempo ele vai ficar aterrissado. Porque se questões ambientais hoje e questões de prefeitura paralisam totalmente a empresa. Então, tem dúvida se está tudo correto? Procura a gente faz a avaliação da sua empresa, verifica o que está certo, a gente dá o check que está bacana, o que estiver faltando para você, então nós vamos pontuar todas as questões que têm que ser feitas para que você fique 100% seguro e continue o teu plano de negócio ali sem nenhum tipo de problema. Foi muito importante te escutar aqui hoje, porque assim, o empresário, né, ele tem muita coisa para gerir, muita coisa para ver, e sem pessoas como você, assim, especialistas, né, que estão ali para estudar tudo, para entender a lei, né, a gente não dá conta mesmo sendo empresário, não entender tudo de direito, de contabilidade, fiscalização, de marketing, né, para isso que existem os especialistas, e foi muito importante você vir contar um pouco mais, né, de como é esse universo aí, né, tudo que permeia isso aí, para a gente ficar mais atento, né. Então, te agradeço por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite para conversar com a gente. E eu que agradeço a oportunidade de tentar desmistificar um pouquinho do que acontece nessa questão. E eu sempre falo, meu empresário ele tem que focar no negócio dele, deixa a parte burocrática que a gente resolve para ele, para que ele possa ter fluidez e preocupação com outras questões. É isso aí. E já diz o ditado popular que cada macaco no seu galho, por isso que a gente tem que ter bons especialistas e a gente foca em trazer bons especialistas aqui para você, empresário, aprender com eles, se alertar, né? E quem sabe usá-los, contratá-los aí em seu negócio. Esse foi mais um episódio do podcast aqui do BNI Rubi, uma iniciativa da Mili Market da Candeia Vídeo Produção. Você consegue acompanhar todos os outros episódios em nosso @BNI Rubi no Spotify, YouTube e Instagram. E até o próximo!